Vamos neste vídeo demonstrar a determinação rigorosa dos planos luz-sombra tangentes a um cone de base horizontal e de seguida definir a separatriz deste sólido. Antes de começarmos esse processo, destacar aqui três pontos. Primeiro, esses planos tangentes terão de passar pelo vértice do sólido, portanto aqui pelo ponto V, do lado esquerdo. Segundo, se fizermos passar uma reta com a direção luminosa pelo ponto V, essa reta pertencerá do mesmo modo aos planos tangentes. E em terceiro lugar, é preciso ainda ter presente que esses planos tangentes irão tocar na base, portanto estamos a falar de dois planos tangentes, cada um deles irá tocar na base apenas num ponto. Portanto, esses planos partilham um ponto com a base do nosso cone. Assim, o processo para determinar os planos luz-sombra tangentes a este cone tem início com a representação de uma reta com a direção luminosa a passar pelo vértice do cone, portanto pelo ponto V, e de seguida interessa-nos encontrar o ponto de intersecção desta reta com o plano da base. Esse plano é este plano horizontal, o alfa, portanto onde a projeção 2 da reta intersectar o traço frontal do plano, aí teremos a projeção 2 desse ponto de intersecção, neste caso vamos chamar esse ponto o ponto I, e numa vertical ao eixo X encontramos a projeção 1 na projeção do mesmo nome da reta com a direção luminosa. Conhecido este ponto I, podemos avançar para o desenho das retas tangentes então à base, e como o ponto I pertence a esses planos, portanto sabemos que por I1 teremos de representar duas retas tangentes à circunferência, portanto à projeção horizontal da base. Para determinar esses pontos de forma rigorosa, vamos unir I1 a O1, vamos encontrar o ponto médio desse segmento e com o compasso fazendo centro nesse ponto médio e com abertura até O1, representamos um arco de circunferência que corta a circunferência da base e esses dois pontos de intersecção desse arco com a circunferência correspondem então aos pontos de tangência que procuramos. Neste exemplo, em virtude das características do sólido, um dos pontos de tangência é o ponto C, ponto que já era conhecido de início e que foi utilizado aqui para encontrar uma das geratrizes de contorno aparente frontal. E conseguimos agora representar a reta ou as retas de intersecção dos planos tangentes com o plano da base em projeção horizontal, unindo I1 e a projeção do mesmo nome dos pontos de tangência que entretanto determinamos. Portanto, são estas retas que estou neste momento a representar. Eu vou chamar a reta R a passar pelo ponto D e a reta S a passar pelo ponto C. Já conhecemos as retas de intersecção dos planos tangentes com o plano da base, já conhecemos os pontos de tangência para onde essas retas passam e podemos avançar para o desenho das geratrizes da separatriz. Uma delas é então definida pelos pontos V e D e a outra pelos pontos V e C. Podemos avançar para o desenho do resto da separatriz. Como o sólido tem base horizontal e o vértice com cota superior, a base pertence à zona de sombra própria. Assim, este arco entre o ponto D e o ponto C pertence à separatriz e conhecemos agora a totalidade dessa linha que separa a zona de sombra própria da zona iluminada e eu vou destacar aqui os seus elementos com uma cor diferente no desenho. E podemos concluir com a definição aqui da zona de sombra própria. Neste caso, é importante confirmar que apenas encontramos sombra própria na projeção horizontal. E temos o processo concluído. Utilizamos os planos tangentes para determinar as geratrizes da separatriz e para avançar já com a representação também da sombra própria. Estaríamos neste momento prontos para avançar para a representação das sombras projetadas do cone.